Olá, aqui é o Jonas do blog Transformando Pais em Mestres e eu estou aqui com mais uma entrevista para você com um conteúdo que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, tive o privilégio de visitar aqui uma pessoa que eu admiro muito, a doutora Cristina Reolon, ela é psicóloga, e daí eu disse assim, Cris, vamos gravar uma entrevista que eu tenho certeza que você tem algo muito bacana, muito especial para levar lá para a lista de pais, de mães que seguem os conteúdos do blog. Então, o que eu quero te perguntar é o seguinte, teve uns pais lá no blog que me pediram sobre que tem filhos que estão com hiperatividade, ou não conseguem prestar atenção, estão com déficit de atenção, e eu quero que você fale um pouquinho sobre isso e que dê umas dicas para os pais, para as mães que seguem os conteúdos que eu publico, como é que eles podem identificar ou o que eles podem fazer se eles têm em casa filhos que estão com esse problema, vamos dizer assim, certo? Então, Cris, você pode se apresentar e depois eu quero que você dê essas 3 dicas, como você achar melhor, tá bem? Ok. Tu vai segurar? Sim? Posso. Tá. Bom, é um prazer estar aqui conversando, Jonas, contigo. Tu sabes o quanto te admiro também e o quanto o teu trabalho está indo adiante, né? O quanto os pais fazem. Eu tenho acompanhado algumas dúvidas e, né, do que tu tem postado e tudo. Eu trabalhei algum tempo nas escolas municipais de Caxias e percebi muito que, atualmente, as crianças estão muito agitadas, estão muito elétricas, como a gente diz na escola, que elas parecem que estão sempre ligadas na tomada, né? Isso independente da idade delas. A gente nota, assim, crianças de 4, 5 anos, que já estão precocemente entrando no ensino regular, também como crianças de 8, 10 anos, e isso se perdura na adolescência, e eu tenho no consultório também pacientes hiperativos, adultos, né? Então, assim, não é algo que acontece por acaso, né? É algo que está ali para nos demonstrar alguma coisa que está acontecendo com essa criança. Então, quando se fala numa idade precoce, até os 6 anos, é cedo ainda para uma criança estar em muitos lugares ao mesmo tempo, porque é o que a criança parece demonstrar. Ela nunca está presente naquilo que ela está fazendo, né? Por isso, as professoras, os pedagogos têm as dificuldades de poder conseguir entender essa criança e fazer com que ela foque a sua atenção, que ela desenvolva o seu pensamento e que ela consiga ter o processo de aprendizagem. Justamente porque ela é muito agitada. Então, essa agitação se torna motora, a criança não para nem sentada, não para quieta, ela começa alguma atividade e não termina, né? Então, enquanto o corpo dela demonstra isso, é porque a mente dela também está em muitos lugares ao mesmo tempo. E aí é difícil o emocional da criança, é difícil se entender o que é que está acontecendo com essa criança. Normalmente é uma maneira de chamar atenção, é uma maneira de nos mostrar. Está ali concretizado nela, é só olhar para ela, ficar observando 10, 15 minutos, que a gente observa que essa criança, né, é percebível que ela não consegue iniciar e terminar uma atitude, ela não consegue, ela faz muita coisa ao mesmo tempo. Em casa se pode observar, os pais podem observar que normalmente assiste TV, pula do sofá, canta, pinta, rascunha, escreve, faz tema, tudo isso junto, né? É lógico que não tem o aproveitamento, não tem a captação da inteligência da criança para isso. Por isso a dificuldade de aprendizagem, né? Isso não quer dizer que a criança não tem inteligência, que a criança tem algum problema mental, né? Não tem a ver com isso. Tem a ver com que ela não foca. E se ela não foca, ela não está presente, ela não tem como captar. Se ela não capta, ela não vai adiante no entendimento do processo, né? Então, essa é a dificuldade maior, né? Então, Cris, quer dizer o seguinte, ó, que esse excesso de estímulos, que principalmente são, as crianças ficam expostas na primeira fase da vida, até os 6 anos, isso aí contribui de forma negativa para que as crianças seja até diagnosticada, e às vezes de forma errada, como com hiperatividade, com transtorno de déficit de atenção. É isso? Você disse que o excesso de estímulo pode estar
piorando essa situação? A gente percebe, conversando com os médicos, neurologistas, né, quando é feito o diagnóstico, às vezes, assim, é difícil diagnosticar, porque a síndrome da hiperatividade, ela tem muitos sinais, né? Ela tem vários sintomas. O mais comum da gente perceber é a agitação motora, é uma criança que não para sentada, e que está sempre pulando, que está sempre mexendo as pernas, as mãos, né? E elas levantam, elas estão fazendo uma coisa sentada, elas se desconcentram dali, levantam e saem passear, saem caminhar, saem pular e já estão fazendo outra coisa, se perdem no meio do caminho. Então, assim, imagina uma professora dentro de uma sala de aula tentando direcionar isso, é muito difícil, com mais de 25, 30, muitas vezes, né? Cada um no seu ritmo. Mas, assim, com o diagnóstico feito, digamos, é possível que a gente consiga perceber de que, analisando o que se fez com essa criança no estímulo, digamos, da aprendizagem, da educação, com todos os meios e incentivos que ela tem externamente, né, da internet, joguinhos de computador, o tablet, o telefone, quer dizer, crianças com 2 aninhos que ainda não falam, já estão sabendo aonde clicar, como procurar a foto, como procurar o joguinho, né? Então, assim, os pais ficam, ai, que lindo, né? Sim, é lindo, parece que a criatura já está conseguindo fazer tudo que um adulto, muitas vezes, tem dificuldade de se adaptar. Mas, assim, a gente precisa cuidar com isso, tem que ter um pouquinho de botar o pé no chão e dizer assim, é cedo para ela é criança, ela é um bebê, ela ainda é muito jovem, ela precisa brincar, ela precisa fazer aquilo que nós fazíamos na nossa época de criança, subir em árvore, precisa empinar papagaio, precisa andar de bicicleta, precisa jogar futebol, quer dizer, é esse tipo de contato com a natureza e com fazer o seu brinquedo é que vai fazer com que ela possa entrar naquilo, se focar naquilo, né? E vivenciar realmente isso como uma experiência. Tá? Quando ela estiver no jogo, que o jogo está pronto, quando ela tiver aquele estímulo que o tempo inteiro é colorido, é rápido, passa de uma fase para outra, está sempre estimulando para que ela possa cada vez mais estar ali jogando, isso deixa a criança num ritmo muito acelerado. Né? E ela perde a noção da sua realidade do aqui e agora. Então, assim, isso até os 6 anos de idade tem causado muitos prejuízos, eu diria assim, olha, Jonas, até neurológicos. Né? A gente percebe crianças que não conseguem, em 2, 3 anos, no processo de alfabetização, conseguir formar as letras, conseguir juntar, conseguir ter realmente assim, um aprofundamento da aprendizagem, que é inicial, mas que ela não tem condições de fazer. Isso porque ela tem tudo pronto ao seu redor. Né? Ela tem um puxar, o tempo inteiro ela é puxada para locais e brincadeiras e situações de que deixam tudo isso pronto. Né? E ela, na hora de ela poder organizar isso internamente e poder ir acrescentando isso num processo, ela não tem condições de fazer, porque ela não está nesse processo. Né? É muito difícil. Então, olha só, e tem também a questão que os pais hoje estão muito ocupados, os pais têm que prover a casa, têm que manter a família, têm que pagar suas contas, e os pais acabam chegando em casa, geralmente cansados, e não têm aquele tempo que gostaria, ou com a qualidade que gostaria, né, de dedicar ao filho justamente para fazer essas tarefas. Acaba deixando o filho assistindo televisão, porque ele tem que fazer outras coisas. Então, isso também, Cris, contribui para que a criança fique cada vez mais exposta a esses estímulos, certo? Então, que dica você pode dar para esses pais que já estão com um tempo reduzido, que chegam em casa já à noite, que o filho já está esperando por eles, e ele precisa dar uma atenção. Como é? Que dica você dá para ele fazer o processo inverso, para ele ir acalmando o filho, para que ele vá conduzindo o filho no caminho inverso dessa hiperatividade, nesses moldes que você estava falando. O que pode ser feito? O que os pais podem fazer nessa questão?
Bom, interessante de a gente pensar assim, né, Jonas, de que dizem que a maçã não cai muito longe do pé, né? É lógico. Então, Pode rolar um pouquinho, mas não vai mas muito não é muito longe. longe. Então, assim, é lógico que crianças hiperativas normalmente também têm pais hiperativos, né? Nós sabemos que a gente vive num ritmo muito mais dinâmico atualmente, né? Onde tem exigências muito maiores e o adulto também, os pais também precisam dar conta de tudo isso. Quando nós, adultos, temos uma realidade dentro de casa que nos puxa para essa agitação toda, né? Uma mãe, por exemplo, que tem uma jornada durante o dia no trabalho e à noite chega em casa, né? E tem os filhos, e tem a casa, e tem o marido, e todo mundo está ali, precisa conversar sobre o dia, precisa contar o que aconteceu, precisa acompanhar a escola da criança, né? Saber como é que estão as atividades e ajudar nos temas, nas tarefas, acompanhar e tudo. É preciso que a gente mantenha uma ordem, é preciso que eu dou uma dica assim de que se possa fazer realmente como uma agenda, um calendário, e aonde a gente se organize, né? Quem pode ajudar quem, né? E aí tá o marido junto, o pai junto, podendo ajudar os filhos mais velhos, com certeza, cada um com a sua tarefa, e poder, assim, aquietar a casa, né? A noite não é a hora de se agitar, não é a hora de surpresas, de novidades e de muitos estímulos elétricos e agitados, né? Então, claro, vai se falar sobre o dia, mas vai se tentar. Se a criança for menor, fazer joguinhos mais calmos, ler uma historinha, né? Tentar não assistir muita televisão, para não aquele estímulo rápido, colorido, as histórias, o áudio, tudo isso chama a atenção de um bebê, de uma criança até os 3, 4 anos e vai fazer com que ela fique acordada e não com sono e dormindo, né? Então ela não vai entrar num estágio mais calmo. Então é preciso achar atividades tranquilas, deixar a TV, deixar o computador, deixar o joguinho de lado, né? E se precisa fazer o tema, tentar organizar isso dentro da rotina da casa, com cada um tentando ajudar um pouco para que possa acompanhar essa criança. Isso é muito importante que os pais acompanhem o desenvolvimento da escola, é lógico. A criança se sente também acompanhada, protegida e tranquila, mais segura com isso. Mas também que se possa... então, eu estou pedindo assim para uma super mãe e um super pai, né, conseguir, depois de todo o trabalho, ainda de noite, ter a calma, a paciência e poder se conduzir de uma forma organizada para deixar a criança também mais organizada. Porque não dá para dar atenção para a criança lavando a louça, lavando roupa, arrumando a casa, falando com o marido, gritando com o cachorro, com o gato, não tem como, né? Então, assim, é preciso também esse adulto poder conseguir, né, se organizar, se equilibrar para que ele passe isso para a criança, porque afinal de contas a família é o primeiro vínculo, o mais forte e o que vai perdurar durante todo o desenvolvimento dessa criança, né? Então a gente precisa ainda estabelecer dentro do vínculo familiar essa harmonia, essa tranquilidade, essa segurança que a família deve e precisa dar para a criança, né? Quer dizer, então, que é uma desaceleração que a família tem que fazer à noite, como se fosse um processo já se preparando para dormir. Então, não gerar muitos estímulos, principalmente antes de à noite, na hora de dormir, para a criança também ter um período de aquietamento. Senão, eu acho que até o sono acaba sendo atrapalhado e agitado, né? Isso aí, não acorda cansado do jeito que foi dormir, né? Isso acontece, por isso que a gente acaba entrando, às vezes, nos níveis de estresse, porque não tem não consegue descarregar a bateria à noite para poder carregar de novo, né? Então, a gente acorda mais cansado do que foi deitar. E muitas crianças não param nem em cima do colchão, né? Porque são tão agitadas que dormem se agitando e mudando de lado e derrubando as cobertas, caindo da cama. Esses pais são um sinal de que tem alguma coisa acontecendo, né? É preciso tranquilizar essa criança, é preciso ter um acompanhamento, é preciso ver se a mudança de vocês e o entendimento de vocês ajuda a gerar uma mudança na criança. E se não, é preciso o entendimento de um profissional e tudo que possa orientar, né? Porque ali é sinal de sofrimento. Tem alguma coisa acontecendo, tem ansiedade, tem angústia, e tem que tentar se entender esse momento da criança. E, às vezes, isso é reflexo dos adultos, né? Então, pais que estão assistindo, mães que estão assistindo, olha a nossa responsabilidade em estimular bons comportamentos, em fazer esse caminho reverso da hiperatividade para que você não precise, aos primeiros sinais que o seu filho está lhe dando, a primeira mensagem que ele está lhe passando,
de um pedido de atenção, você não queira já levar para um psiquiatra para medicá-lo porque ele está com hiperatividade. Acredito que o caminho não é esse, né, Cris? Então, você tem a responsabilidade como pai, como mãe, de prestar atenção nessas mensagens que o seu filho está passando com essa agitação, se for o seu caso, e aproveite as dicas que a doutora Cristina Reolon nos deu aqui nesse vídeo. Então, já quero agradecer a doutora Cristina, Cris, por ter nos brindado aí com esse conhecimento todo, com essa experiência de tantos anos de psicologia lidando com crianças. Então, Cris, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer em nome dos pais que assistem, que acompanham os conteúdos do blog Transformando Pais em Mestres, e eu tenho certeza que isso vai contribuir muito na caminhada deles como pais. Tá ok? Mais uma vez, então, muito obrigado. Esperamos ter uma próxima entrevista que você venha dar outras dicas preciosas como essas para os pais. Com prazer, com certeza, o que eu puder auxiliar e vir a somar, né, nesse teu blog e tudo, com certeza. Vamos trocar experiências aí. Que maravilha. Então, se você gostou do vídeo, quer ver mais experiências como essas, mais entrevistas como essas, você pode assinar o canal do blog Transformando Pais em Mestres, deve estar aqui num canto, eu nunca sei o canto que é. Você pode clicar em curtir, você pode comentar o vídeo, colocar sua dúvida, que outro problema, qual é a sua dor, onde é que dói? Na questão do seu relacionamento, na educação que você está dando para o seu filho, quais são as suas dificuldades. Se eu posso olhar para a sua dificuldade e encontrar uma solução, eu vou fazer isso. Eu também sou pai. A Cris, esqueci de falar, mas você também é mãe de 3 filhos. Então, é psicóloga e também tem experiência materna. Então, desejo que vocês façam um bom proveito desse conteúdo, tá? Assina o canal, não esquece de comentar esse vídeo e até o próximo vídeo.